A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17 ao 21, que diz assim: Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Somente até aqui, meus amados. Meus irmãos, o tema da palavra de hoje, né, é obedeça à direção de Deus, né? Nessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 17 ao 21, o apóstolo Paulo, né, ele está fazendo um discurso em defesa, né, em sua defesa, explicando e testemunhando diante dos judeus que queriam prender, condenar, né, que queriam condenar Paulo por acusações falsas, acusações que não eram verdadeiras, né? E Paulo aqui ele estava fazendo seu discurso na fortaleza, aqui onde os comandantes e os soldados estavam prendendo ele pela segurança dele, porque aqui vai dizer que a multidão de judeus estava tão violenta e tão agressiva que os soldados tinham medo do povo judeu despedaçar Paulo, e por isso eles preferiram prender o apóstolo Paulo em uma fortaleza, para que lá nessa fortaleza ele ficasse em segurança na prisão, até que fosse decidido o julgamento de Paulo, que durou aí mais de 5 anos. E nessa passagem aqui, Paulo, ele vem explicando e testemunhando acerca da ordem que ele recebeu do Senhor Jesus, da ordem que ele recebeu, né, lá logo após o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, logo depois que o Senhor Jesus aparece para ele, e por meio da visão que Paulo tem do Senhor Jesus, ele se converte e passa a seguir e a obedecer, né, o caminho e o evangelho de Cristo. Então aqui ele vai contando que quando ele ainda estava em Jerusalém, antes dele voltar, porque aqui, né, nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, é a segunda vez que Paulo tinha retornado para Jerusalém, né, porque ele já tinha ido fazer as suas missões em várias outras províncias, lugares, povoados, né? Ele já tinha ido para Éfeso, ele já tinha ido para Macedônia, para Grécia, para Troade, para Bereia, para Atenas, para Tessalônica, para Corinto, enfim, para todas as igrejas que receberam as cartas de Paulo. Paulo já tinha passado por todas, exceto pela igreja de Romanos, né? Que é a primeira carta do apóstolo Paulo organizada na Bíblia do Senhor, inicia-se na carta de Romanos, depois Coríntios e assim por diante. Então aqui ele está explicando como foi essa aparição do Senhor Jesus para ele. Só que quando ele estava explicando aqui, meus amados, ele fala aqui no versículo 21 que o Senhor disse para ele: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. E é nesse versículo aqui que eu quero focar, é nessa ordem aqui que Jesus dá para Paulo que eu gostaria de focar, né? O vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Aqui no versículo 18, Jesus já tinha dito para Paulo sair, né? O Senhor fala 2 vezes com Paulo. Primeiro o Senhor fala no versículo 18: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Lembrando que quando o Senhor Jesus falou isso daqui para Paulo, que Paulo vem contando aqui na sua defesa diante do povo judeu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 18, foi antes dele passar por todas as ilhas, né? Por todas as províncias dali que ele foi, em Troade, na Grécia, em Corinto, né? Em Atenas. Foi antes dele começar a iniciar esse ministério itinerante que ele teve, né? Então, o Senhor Jesus deu essa ordem. E no versículo 19, meus amados, a gente vê aqui que Paulo, ele tenta dar uma desculpa
para o Senhor, ele tenta dar uma desculpa para o Senhor, porque no versículo 19, no 18, Jesus manda ele ir. E no versículo 19, Paulo fala: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creram em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas que o matavam. E no versículo 21, Jesus vai reiterar essa ordem que ele mandou, né? Ele disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo tentou usar a desculpa dele ter sido, né, perseguidor, dele ter sido assassino de muitos cristãos, né? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai dizer ali, vai contar ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que Paulo, o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, né, que foi o primeiro mártir assassinado pelo Evangelho de Jesus Cristo, né, que foi o primeiro homem, o primeiro discípulo a ser assassinado em nome do Senhor, por pregar a mensagem e não omitir, né? Não negar o nome de Jesus Cristo. E Paulo, ele estava lá presente. Paulo consentiu nessa morte, né? E Paulo também era perseguidor de muitos e muitos cristãos, né? Então Paulo tenta usar aqui essa desculpa, uma desculpa, meus amados, que era do passado dele. Era uma desculpa de uma vida que não fazia mais parte da vida atual dele. Por quê? Porque Paulo mesmo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas já ficaram para trás, porque eis que nós vivemos coisas novas. Então, meus amados, Paulo estava tentando dar uma desculpa de uma vida antiga, do velho Paulo, da velha criatura, do velho homem que não cabia mais nele, que não era mais ele, né? Sendo que ele já estava em Cristo, ele já era uma nova criatura, só para ele não cumprir uma direção que Jesus tinha dado para ele. Qual foi essa direção que o Senhor tinha dado para ele? Vá embora de Jerusalém, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. No versículo 21. E aí, meus amados, Paulo, ele obedece essa instrução, né? Lá nos capítulos muito iniciais, assim, de 9 em diante, de Atos dos Apóstolos, Paulo inicia a sua jornada. E aí ele vai para Coríntio, para Éfeso e ganha milhares incontáveis de almas, né? Ele consegue ali reunir presbíteros, apóstolos, né? Para poder conduzir essas igrejas em cada localidade, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, né? Ele ganha ali muitas e muitas almas. Vai dizer que quando ele estava em Éfeso, foram mais de 3.000 vidas e almas que se renderam a Jesus. E essas pessoas de Éfeso tinham a cultura de praticar magia negra e feitiçaria, ocultismo, né? Vai dizer que teve um prejuízo muito grande para as pessoas que vendiam ali, né? Eles queimavam os seus livros, que foi calculado a 50.000 dracmas, né? Eles queimavam os seus livros ali de ocultismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai dizer isso. Em Atenas também, quando Paulo esteve em Atenas e em Bereia, Paulo, ele combateu ali a idolatria, que era muito grande em Bereia e em Atenas, né? E os homens ali também, os ourives, que eram os que faziam as imagens, as estatuetas, e os que construíam também o templo de Atenas, porque em Atenas e em Bereia se dizia que a imagem de Atenas, né, a estatueta de Atenas, teria caído do céu e por isso era uma divindade santa que eles precisavam adorar. E Paulo, com base, né, e com muitas formas de provar e demonstrar, ele foi combatendo essas idolatrias e mostrando, respondendo os questionamentos dos homens de Bereia e de Atenas. E com toda certeza que ele foi também perseguido, né? Ele também, em Bereia e em Atenas também, quiseram matar ele, porque vai dizer que conforme Paulo ia convertendo e ganhando vidas e almas para o Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os ourives, eles passaram a ter muita perca no seu negócio, que era fazer estatuetas, fazer ídolos, fazer imagens. Só que as pessoas estavam abandonando e rejeitando isso com a mensagem de Paulo.
Então os ourives, eles passaram a se reunir para tentar matar Paulo. E isso a gente vai ver, meus amados, em no capítulo 9 de Apóstolos até o capítulo 28, tá? Em Atos dos Apóstolos praticamente inteiro. Isso é muito constante durante o ministério de Paulo. Isso é muito constante no ministério de qualquer serva e servo do Senhor que prega a verdade, que leva a verdade e que combate o pecado, tá? Que combate as falsas doutrinas, que combate o engano. Isso é muito frequente, isso é muito comum. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a ordem que Jesus deu para Paulo, né? Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Meus amados, imagine se Paulo não quisesse sair, não tivesse saído de Jerusalém. Aquelas 3.000 almas de Éfeso estariam ainda na feitiçaria, no ocultismo e na magia negra. Aquelas almas de Bereia, as almas de Corinto, que se fundou uma igreja de Cristo em Corinto, né? Na Grécia, em Atenas, em Éfeso e muitos outros lugares, em Tessalônica, sabe? Em muitos outros lugares, meus amados, em muitos outros lugares. Em Troade, em Antioquia, em Chipre, em Derbe, na Pisídia, em muitos outros lugares que Paulo passou, né? Paulo passou por inúmeros lugares. Agora, meus amados, vamos pensar. Se Paulo não quisesse obedecer essa direção que Deus deu para ele, de sair de Jerusalém, porque Deus disse que enviaria ele aos gentios. E os gentios aqui, nessa época aqui, né, que o Senhor estava se referindo, era todo aquele que não fosse judeu. Todo aquele que não fosse judeu, mas que pela graça e pelo sangue de Jesus se tornaria filho de Deus a partir do momento que confessasse e reconhecesse que Jesus Cristo é o Salvador e recebesse o batismo do Espírito Santo de Deus. Tanto que quando Paulo chega na igreja de Éfeso, né? Quando Paulo chega lá em Éfeso, ele pergunta assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E as pessoas falam assim para Paulo: a gente nem sabia que existia Espírito Santo. E Paulo pergunta assim: vocês foram batizados com o que então? Aí o pessoal responde assim: nós fomos batizados pelo batismo de João. É Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 4. Aí Paulo responde assim: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Então, meus amados, imagine se Paulo não quisesse obedecer essa direção de ir. Imagine se Paulo dissesse assim: ah não, Senhor, aqui em Jerusalém eu conheço todo mundo, aqui em Jerusalém eu estou acomodado, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho minha casinha aqui de oficial, né? Eu conheço todo mundo aqui, eu já estou habituado aqui em Jerusalém, não vou sair daqui não, já estou tão acostumado aqui, né? Eu amo tanto Jerusalém, eu gosto tanto de Jerusalém. Aí vocês imaginam quantas vidas e quantas almas iriam deixar de ser impactadas, né, pelo Evangelho de Cristo através da vida de Paulo. Mas quando Paulo, mesmo ele dando essa desculpa, e Jesus reitera essa ordem, diz: vai, pois eu te enviarei aos gentios, né? E isso nisso o Senhor não estava falando apenas dessas pessoas, mas também estava falando de reis e de líderes, que eu vou falar em breve, né? Dos líderes de Roma, que foi o último lugar que Paulo pregou. Então, Paulo, ele obedece essa direção que Deus deu para ele, né? E voltando aqui um pouquinho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, Paulo tinha acabado de sair da igreja de Éfeso. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, vai dizer que havia um profeta chamado Ágapo, se eu não me engano. Havia um profeta chamado Ágabo, que tomou o cinto de Paulo e amarrou suas próprias mãos e pés. E o Espírito Santo de Deus profetizou por meio desse profeta, dizendo que Paulo seria amarrado em Jerusalém e entregue aos gentios. E esse ponto, não o ponto do profeta ter revelado, mas o fato da forma com que Paulo reagiu a essa profecia, foi o que determinou a divisão
para um nível maior no ministério de Paulo. Porque a partir do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, meus amados, a gente vai ver que Paulo, ele só começou a pregar, né, do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos em diante, Paulo vai começar a pregar para reis, para imperadores, né, para homens ali de extrema importância, de níveis muito altos. Mas o que fez o ministério de Paulo como pregador disparar, alavancar? O que foi que fez essa mudança? O que trouxe essa mudança, né? Surreal no ministério do apóstolo Paulo. Vai dizer aqui que logo após escutar essa profecia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 12, diz assim, que quando o povo ouviu isso, eles rogaram para que Paulo não fosse e choraram. E Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso foi antes de chegar em Jerusalém. Quando isso aconteceu aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Paulo estava na cidade de Tiro, na Síria. Ele havia passado 7 dias ali com seus discípulos, né? Foi quando o profeta Ágabo, ele desceu da Judéia e foi usado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar que Paulo seria amarrado em Jerusalém e entregue aos gentios. E a reação que Paulo teve logo após essa profecia, meus amados, foi o que determinou o disparar, o alavancar no ministério de Paulo. E que reação foi essa? Paulo poderia falar assim: ai, não vou, senão vão me amarrar e vão me jogar nos judeus. Ai, não, tô com medo, não quero mais ir não, desisto, Senhor, vou ficar aqui mesmo. Desisto da missão que o Senhor me deu, desisto da direção que o Senhor me deu. Não, meus amados, a reação do Paulo foi realmente ao contrário. Paulo disse: eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer em nome do Senhor Jesus. Então, a disposição de Paulo em morrer, se necessário fosse, né? Tanto que ele morreu muitos anos depois, né? Não foi de imediato, mas foram alguns anos depois. Paulo morreu em nome de Cristo, pregando o evangelho e levando a palavra de Cristo. E essa disposição aqui que Paulo demonstrou aqui nesse capítulo 21 de Atos dos Apóstolos foi a diferença para que o ministério dele alavancasse a um nível que ele passasse a pregar frente a frente com reis, imperadores, tetrarcas, governadores, somente homens de extrema importância em palácios, sabe? Então, meus amados, muitas das vezes você tem o seu ministério e você pode se perguntar: nossa, eu tenho o meu ministério há 15 anos, eu tenho o meu ministério há 8 anos e está no mesmo nível, não subiu de nível. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu faço campanha, eu subo um monte, mas o meu ministério nunca sobe de nível, só permanece no mesmo nível. Por que será? Ah, Senhor, por que será? Será que é inveja? Será que é olho grande? Será que é oração contrária? Não, meu amado e minha amada. Falta disposição sua para, se necessário for, morrer em nome de Cristo. Porque o Senhor só vai permitir que o teu ministério alavanque, Deus só vai permitir que o teu ministério alcance a totalidade do alcance da capacidade espiritual e ministerial que Ele preparou para esse ministério, a partir do momento que você estiver disposto e disposta a morrer por Cristo, se necessário for, tá? Porque com Cristo é assim, meus amados. Como Jesus falou e como Jesus fala várias e várias vezes nos seus evangelhos: aquele que busca preservar a sua vida a perderá, mas aquele que por mim perder a sua vida, eis que ganhará. Então, se nós estivermos dispostos a morrer por Cristo, se necessário for perder a sua vida para não negar o nome do Senhor, se necessário for perder a sua vida para levar a verdade, para levar o evangelho, para combater o pecado, para fazer aquilo que Deus te mandou fazer, para obedecer a direção que Ele te mandou fazer, faça, pois somente dessa maneira é que o Senhor vai permitir que o teu ministério alcance a totalidade da capacidade espiritual que Ele preparou para o teu ministério.
tá? Não fique você achando que você só vai se doar para Deus pela metade e Ele vai permitir o teu ministério alavancar, porque não é assim que funciona. Se você quer muito de Deus, Ele vai querer tudo de você. Ou você se entrega 100% ao Senhor, ou você se contenta com o nível que você está, tá? Ou você se entrega na totalidade e entrega com excelência. Então, a partir do momento que Paulo, ele diz aqui, ele mostra essa disposição. Eu estou pronto. Imaginem, meus amados, a disposição que Paulo tinha. O profeta Ágapo aqui, fazendo esse feito profético aqui de amarrar seus pés e mãos e dizendo assim: eis que o dono desse cinto será amarrado em Jerusalém e entregue aos gentios. E Paulo vai e vibra na maior disposição. Eu estou pronto, não só para me amarrar, mas se tiver que me matar, eu morro no nome do Senhor Jesus. Então, imaginem a disposição. Capitulação. Imaginem a aprovação que ele recebeu de Deus quando Paulo teve essa reação. E agora passando para o capítulo 22, do versículo 22, né? Vai dizer aqui que a multidão de judeus, ela gritava e acusava Paulo. Um pouco depois de Paulo tentar fazer a sua defesa, né? Os judeus não quiseram ouvir, não quiseram aceitar. E ele estava fazendo a sua defesa, testemunhando, contando como foi que o Senhor Jesus salvou ele, que o Senhor Jesus chamou ele para a boa obra. E obra, por sinal, que deu milhares e milhares de frutos e dá frutos até hoje, tá? Então aqui vai dizer que a multidão de judeus gritava e acusava Paulo. Em Atos do capítulo 23, versículo 1, Paulo está diante do sinédrio, aguardando para ser julgado, né? Aguardando o julgamento. Mas vai dizer aqui que houve entre os saduceus e os fariseus, houve grande confusão, houve um grande alvoroço. E Paulo, né, aqui vai dizer que a violência da discussão deles foi tão grande que os soldados tiveram medo. Tiveram medo, né? Porque foi tão violenta que eles tiveram medo. E então ordenaram que jogassem, trancassem Paulo na prisão para ele passar a noite na fortaleza. E aqui vai dizer também, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, capítulo 11, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, que na noite seguinte o Senhor apareceu a Paulo e disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, meus amados, muitas vezes o Senhor espera você obedecer à direção que Ele te deu, para só depois revelar o lugar que Ele quer te levar, tá? Muitas vezes, e outra coisa que eu percebi aqui também, né, acerca dessa trajetória, a partir do momento que Jesus mandou Paulo ir, até Atos capítulo 28, quando Paulo chega em Roma e prega em Roma, se teve algo que eu reparei, é que Jesus não preparou primeiro Paulo para depois enviar ele aos gentios, não. Quando o Senhor disse: Paulo, vai, porque eu vou te enviar para os gentios. Durante a viagem, durante essa trajetória itinerante de Paulo, durante esse ministério, Paulo foi sendo preparado de viagem em viagem. Aqui na palavra do Senhor, em Atos, vai dizer que Paulo ficava cerca de 3 a 1 ano e meio em cada local, né? Dependendo da quantidade de ensino que ele tinha. Em Éfeso ele ficou 3 anos, né? Em Atena ele ficou mais tantos anos. Então esses anos que Paulo passou em cada localidade, em cada província, em cada ilha, o Senhor ia preparando ele ali. Então, meus amados, muitas vezes o Senhor não vai primeiro nos preparar para só depois nos enviar, não. Às vezes Deus te manda ir. Muitas das vezes o Senhor vai te dar a direção, vai mandar você ir, né? Vai fazer igual Abraão. Abraão, vai, só vai que eu vou te mostrar onde é, tá? Então, muitas vezes o Senhor vai fazer isso. Vai falar, vai. E durante a trajetória e durante o caminho, Ele vai te preparar. Ele vai te forjar. Ele vai trabalhar em você. E Ele vai te mostrar qual é o propósito. Porque até então, até o capítulo 23 daqui de Atos dos Apóstolos, o Senhor não tinha falado para Paulo que ele iria pregar em Roma, não. Aqui, foi somente aqui. Só depois que Paulo obedeceu a direção de Deus de voltar para Jerusalém. Por quê? Primeiro o Senhor tinha mandado ele sair de Jerusalém. Aí ele saiu de Jerusalém, foi para Atena.
Atenas, Troade, Éfeso, Corinto, né? Bereia e muitos outros lugares, e depois o Espírito Santo mandou ele voltar para Jerusalém. Por que o Senhor Jesus mandou ele voltar para Jerusalém? Eu já vou falar. E isso tem a ver com esse nível maior que Deus elevou o ministério do apóstolo Paulo por conta da disposição dele, né, de morrer pelo evangelho de Cristo, se necessário fosse. E assim foi. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Então Jesus esperou Paulo obedecer a direção. O Senhor primeiro deu a direção para Paulo. Paulo, vai, porque eu vou te enviar aos gentios. Só vai. Ele tentou dar uma desculpa, tentou. Falou, Senhor, mas eu era assassino, eu era perseguidor. Eu perseguia, Senhor, eu consenti na morte de Estevão. E Jesus falou o quê? Não estou te perguntando o que você fez. Eu estou mandando você ir. Eu não estou te perguntando quem você era. Eu estou mandando você ir. Por quê? Porque eu vou te enviar para os gentios. Eu vou te enviar para aqueles que estão necessitando da minha palavra. Então, Paulo não sabia até o momento que ele iria pregar em Roma. O Senhor esperou ele obedecer a ordem de ir, para só então, depois dele ser preso, depois dele dar o discurso dele, né? Depois dele ter passado pelo alvoroço, pela discussão violenta dos saduceus e fariseus, que o Senhor Jesus aparece para ele e encoraja a Paulo, diz, coragem, meu filho, vambora, chegou até aqui, mandei você ir, você veio, então, agora continua, coragem, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você deverá testemunhar em Roma. E aqui Deus dá uma nova direção para Paulo. A primeira direção que o Senhor Jesus deu para Paulo foi, saia de Jerusalém, pois eu quero te levar aos gentios. E Paulo tentou resistir, tentou dar desculpas, mas não adiantou. E logo depois que ele obedeceu essa primeira direção, Jesus aparece para ele de novo e diz, coragem, porque agora você vai pregar em Roma. Ou seja, uma nova direção. Só que, meus amados, até Paulo chegar lá, na verdade, até Paulo chegar aqui, em capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, muitas coisas aconteceram. Né? Muitos sofrimentos, muitos atentados, tramaram a morte de Paulo. Eu vou falar aqui que no capítulo 12, logo no versículo 12 aqui desse mesmo capítulo 23, os judeus, eles jejuam, decretam um jejum. Se eu não me engano, de 4 dias. Eles tentam para matar Paulo, né? Uma conspiração ali. Eles jejuam para poder matar Paulo e fazem uma conspiração, né? Por quê? Porque, meus amados, não é porque o Senhor Jesus te deu uma direção. Não é porque Deus te deu uma direção, né? E você aceitou essa direção, e você está indo por essa direção, que vai ser fácil, vai ser 1000 flores, vai ser 1000 maravilhas, não. Vai ter impedimento, vai ter oposição, vai ter resistência. Então, a resistência aqui nessa situação de Paulo foi o quê? Esses judeus que conspiraram matar ele. Aqui vai dizer que os judeus tramam matar Paulo, jejuando, mas o sobrinho dele escuta nessa conspiração, conta para o soldado, conta para o centurião, e há um livramento, e para que Paulo fosse transferido para Félix. E aqui começa, meus amados, que Paulo fosse transferido primeiro para Cesareia, né? E em Cesareia ele foi mantido no palácio de Herodes, e do palácio de Herodes ele passou a ser transferido para Félix e para todos os imperadores e reis adiante. E aqui que inicia essa grande obra, também essa continuidade da obra de Paulo, de pregar para esses grandes líderes e grandes homens, né? Em Atos do capítulo 24, inicia o ápice do ministério de Paulo, né? Que é o cumprimento do propósito que Deus tinha com ele prometido, não para Paulo, porque muitas das vezes o Senhor promete, meus amados, quando Deus decreta algo acerca do ministério de alguém, muitas vezes ele não vai falar diretamente com você, não. Por exemplo, muitas vezes Deus decreta algo acerca do meu ministério, muitas vezes ele não vai falar diretamente comigo, mas ele vai falar com outra pessoa acerca do meu ministério. E foi isso que Deus fez com o ministério de Paulo. Deus falou para Ananias lá no capítulo 9, né? Aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, como seria e para que seria o ministério de Paulo. Mas não falou para Paulo. Não, por quê?
Porque Paulo ia querer, meus amados? Paulo ia querer sofrer, ser chicoteado, algemado, passar frio, passar fome, para a glória do Senhor, né? Ser perseguido, tentarem matar ele, ser espancado, ser cuspido, né? Pregar de dia na praça e de tarde ser espancado e dormir de noite na prisão. Então são muitas coisas que muitas vezes o Senhor não nos fala diretamente para nós, para que a gente não venha desistir nem desanimar acerca do nosso ministério. Mas ele fala para outras pessoas. Então aqui no capítulo 24 vai começar a concretização do propósito que Deus tinha com Paulo. E Paulo prega para grandes reis e líderes, para Félix e Drusila, que era a esposa de Félix, para Festo, para o rei Agripa. Depois ele vai para a ilha de Malta e prega a Roma inteira, né? E meus amados, Paulo, ele consegue, né? E tudo isso aqui a gente vê que era o propósito do Senhor. Era propósito do Senhor porque Paulo retornasse a Jerusalém depois de ter feito, né, toda aquela revolução em nome de Cristo em Éfeso, em Atenas, em Bereia, em Tessalônica, né, e em todos aqueles outros lugares. Por quê? Porque o evangelho do Senhor estava sendo espalhado, o caminho de Cristo estava sendo pregado e os judeus estavam se levantando contra Paulo cada vez mais. Mas esse levante dos judeus contra Paulo seria extremamente necessário para quê? Para que Paulo chegasse até os líderes romanos. Por quê? Porque Deus queria que o evangelho também fosse pregado a eles. E onde é que está isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. O Senhor vai dizer a Ananias, vá, a respeito de Paulo, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. Deus falou isso daqui para Ananias. Ele não falou isso daqui diretamente para Paulo. Então, por quê? Porque se Deus tivesse falado isso para Paulo, meus amados, eu duvido que ele ia querer. Ninguém ia querer, né? Na verdade, se o Senhor chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu te escolhi para ser o meu instrumento para você pregar para reis, para líderes, para presidentes, para a Europa inteira, para a África, para a China, para a Ásia. Mas tem um detalhe, você vai ser chicoteado, espancado, vai passar frio, vai passar fome, vai sofrer picada de cobra, de escorpião, vão conspirar a tua morte, não vai ter o que comer, vai ter que trabalhar para se manter e manter os ministérios que você vai criar em cada província, né? Então imaginem o tanto de coisa, é como se essas provações do ministério ofuscassem a glória do nome de Deus sendo pregado em todos os lugares. É por isso que o Senhor não nos fala o que a gente vai passar no nosso ministério. É por isso que o Senhor não nos fala o que nós vamos passar durante o processo até que a promessa se cumpra. O que Deus fala? Olha, a minha promessa com você é isso daqui, tá bom? Aí a gente fala, nossa, amém, glória a Deus, eu recebo. E eu vou estar sempre contigo, não vou te deixar sozinho, não vou te desamparar, nem te abandonar. Amém, recebo, glória a Deus. Por que Deus não vai nos desamparar e nem nos abandonar? Primeiro, porque Ele nos fez uma promessa de nunca nos desamparar e de nunca nos abandonar. E segundo, porque, meus amados, se Deus falasse além disso, a gente não ia querer mais. Se Deus falasse, desse alguma informação além disso daqui que Ele dá, a gente não ia querer. A gente ia desistir. A gente ia falar, Senhor, não compensa, não vale a pena sofrer isso tudo, não. Mas Paulo aqui, lembrando que o que mudou no capítulo 21, o que mudou completamente, o que mostrou qual foi o sinal que Deus recebeu de Paulo, que Paulo estava pronto para ir pregar para o rei Agripa, para Félix, para Festo, para Drusila, em Malta, né? E na Roma inteira foi o quê? Foi a disposição dele para morrer em nome de Cristo, meus amados. Isso daqui vai fazer total diferença. Isso vai fazer total diferença. Não fique você achando, meu amado e minha amada, se você está querendo servir ao Senhor, né, no quesito de fazer as suas obras, de levar a sua palavra, de levar o seu amor, não fique você achando que se você está querendo fazer a obra do Senhor,
né? Seja lá em qual proporção for, se for na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, em países, em estados, pelo mundo todo. Mas não importa, porque de qualquer forma vai precisar dessa tua disposição de, se necessário for, morrer em nome de Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se necessário for a gente morrer pelo Evangelho, meus amados, a gente tem que estar disposto a isso. Disposto. Porque, lembrando, Deus não gosta de covarde nem de medroso, tá? Lembrem-se que lá no Antigo Testamento, Deus sempre falava: Moisés, manda os covardes e os medrosos voltarem. Josué, manda os covardes e os medrosos voltarem. Gideão, manda os covardes e os medrosos irem embora. Davi, manda os covardes e os medrosos irem embora. Por quê? Deus não gosta de covarde e de medroso. Se você está querendo servir a Deus na obra, se você está querendo levar mensagem, se você está querendo entrar em batalha espiritual de libertação e não está disposto a morrer por Jesus se necessário for, você está sendo covarde. E Deus não gosta de covarde, tá? Me desculpe, mas essa é a verdade, tá, meus amados? Se você não estiver disposto, além de você permanecer para sempre nesse mesmo nível aqui, sabe? Aí chega um certo nível que o ministério não sobe mais, não alavanca mais, não cresce mais. Parou naquele nível, travou naquele nível, não sai, não sobe nem desce. Permanece ali naquele mesmo nível. Por quê? Porque não tem disposição da tua parte para morrer em nome de Cristo. Não tem. E tem que ter. Tem que ter, meus amados. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, não é só a nossa vida aqui na terra, não. Se Ele quiser, ou se Ele precisar, Senhor, meus amados, meus amados, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é para valer. O que significa que é para valer? Significa que, se for necessário a gente perder a nossa vida carnal aqui na terra, por causa do nome, da palavra e do evangelho dele, a gente vai perder. Por quê? Porque a vida não é mais nossa, não. É dele. Entenderam? A vida não é mais nossa. Por quê? Quem é nosso dono? Quem comprou a nossa vida com sangue derramado na cruz? Quem pagou o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas, das nossas enfermidades? Foi ele. Quem é o nosso Senhor? Quem tem o nosso senhorio, quem é dono da nossa vida é Ele. Não adianta você falar que você tem dono só em situações que alguém te afronta, não. Meu amado e minha amada, não adianta você abrir a sua boca para falar assim: não mexe comigo não, que eu tenho um dono, Deus é meu dono, cuidado, não toca no meu nome não, que Deus é meu dono. Então, esse mesmo dono teu que te protege quando alguém toca no teu nome, quando alguém te persegue, quando alguém lança flechas contra você, é o mesmo dono que quer a disposição de você morrer, se necessário for, para levar a mensagem e fazer a direção, a vontade dele, segundo a direção que ele te der, sabe? Porque Deus, meus amados, ele não é nosso dono só para ficar nos protegendo, só para ficar nos defendendo. Deus não é só nosso dono para a gente ficar enchendo a nossa boca e falar: eu tenho um dono, eu não sou sozinha, eu tenho um dono. Não. Deus é nosso dono pra gente falar assim: se necessário for morrer, pelo nome de Cristo eu morro. Por quê? Porque quem é dono da minha vida é Ele, não sou eu. Se eu morrer nessa terra, Ele vai tomar o meu espírito nas mãos dele e eu vou ficar com o meu dono lá do lado dele. Então, meus amados e minhas amadas, pense a respeito disso, tá? Pense a respeito disso. E obedeça à direção de Deus, independente de qual seja a direção. É melhor a gente obedecer à direção de Deus do que você ficar ali, né, tentando teimar, querendo dar desculpa para permanecer naquele lugar que Deus te mandou sair, né? E Deus vai começar a te apertar ali dentro, vai começar a ficar um lugar insuportável, vai começar a ficar um lugar onde você se sente sugada, desanimada. Sabe? Se Deus te deu uma direção para fazer algo, vai e faça. Se Paulo não tivesse obedecido ao Senhor, muitas vidas e muitas almas não teriam sido salvas. Quando Deus te manda, te dá alguma direção, é porque tem vida e tem alma precisando ser alcançada. É porque tem pessoas que estão perecendo e morrendo espiritualmente, que estão precisando de socorro. E Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele envia, meus amados, como ele mesmo falou aqui no capítulo 9, versículo 15, que Paulo iria ser o quê?
Paulo era o escolhido para levar o nome de Cristo perante o quê? Gentios. Gentios quem? Aqueles que não conheciam a Cristo nem a palavra. E aos reis. Que reis? Líderes, presidente. Hoje em dia aqui, né? Presidente, governador, vereador, sabe? Enfim, líderes em geral. Então, se Deus te der uma direção, vá. Não questione, não fique esperando Deus te dar mais detalhe, porque Ele não vai te dar. Deus só dá detalhe das coisas quando a gente obedece e vai. Lembrando que Deus falou assim, Paulo, vai. Pra onde, Senhor? Não sei, só vai. Eu não te falei aonde, eu falei pra você ir, né? Aqui Deus mandou Paulo ir, ele foi. Só depois de Paulo ir que Deus vai falar assim, Paulo, você vai pra Roma, tá bom? É como se Deus fizesse assim, eu vou esperar você ir pra falar pra onde você vai. Por quê? Porque às vezes a gente é muito boca grande, né? Imagina, Deus falasse pra Paulo logo assim, Paulo, tu vai pra Roma, tá bom? E Paulo, uhul, vou pra Roma. Aí ele passasse em Éfeso falando, ó, vou pra Roma. Passasse em Grécia falando, ó, vou pra Roma, hein? Passasse em Troade falando, ó, saí daqui de Troade e vou pra Roma. Imagine, Paulo saísse contando pra todo mundo que ele ia pra Roma, porque Deus tinha prometido ele de ir pra Roma. Então, às vezes, Deus também não conta pra gente preservar esse propósito. Por quê? Porque a gente pode atrapalhar o propósito de Deus. Nós, meus amados, com a nossa insensatez e a nossa imprudência, a gente pode atrapalhar o propósito que Deus está querendo fazer com a nossa boca grande. Porque Deus te conta uma coisa e você quer contar para todo mundo. Mas quando Deus te conta, é para você guardar entre você e Ele. Segredo. É entre você e Deus. Se fosse para contar para outras pessoas, Deus ia falar com outras pessoas e com você. Mas se Deus falou só para você, é para guardar entre vocês dois. Fica em sigilo, em secreto, entre vocês dois, para você não atrapalhar e não atrasar aquilo que Deus está querendo fazer. E obedeça a direção de Deus. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou ficar, fique. Faça o que Deus te mandar fazer, tá? E saiba de uma coisa, por mais que tenha luta, perseguição, calúnia, né, apedrejamento, prisões, né, momentos de infelicidade, o Senhor sempre estará ao seu lado, te fortalecendo, te encorajando, assim como Ele fez com Paulo aqui, dizendo, coragem, Paulo, porque agora você vai pregar em Roma, né? Então o Senhor não vai permitir você desanimar, não vai permitir você desistir, até que você alcance o propósito que Ele preparou, que Ele determinou, para que vidas e almas fossem alcançadas. Porque, meus amados, o ministério não é sobre nós, não, é sobre primeiramente o nome de Cristo ser levado e pregado a toda a criatura. E segundo, vidas e almas sendo resgatadas e salvas para a glória do nome do Senhor. Porque na palavra de Deus está escrito que Deus não quer que ninguém se perca. O desejo do Senhor é que todas as almas sejam salvas, independente do passado. Vocês se lembram que Paulo estava querendo usar o passado dele como desculpa aqui? E Deus fez o quê? Cortou logo, porque Deus não quer saber do teu passado. Deus quer que você siga a direção que Ele está te dando. O teu passado, Ele já não se lembra mais. O que vai fazer a diferença daqui para frente é o que você vai fazer com aquilo que Ele está te entregando e o que você vai obedecer com aquilo que Ele está te mandando fazer, tá? Então que essa palavra possa permanecer em nossos corações e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?